palavra em Efésios 4. A gente vai ler do 17 em diante, já. Vai ter aqui também os slides, mas se vocês quiserem acompanhar, né? Todos abriram? Efésios 4. Vamos colocar a palavra no nosso coração e pedir para que o Senhor prepare o nosso coração para receber. Amém? Estamos aqui com o coração aberto, Senhor, de corpo e alma, para receber da Tua palavra, da Tua mensagem, porque entendemos, meu Deus, que o Senhor é que fala, meu Pai. O Senhor é que fala através da Tua palavra, que me usa hoje aqui como instrumento, Senhor, para tocar no coração de cada um, meu Pai. Então, que o Senhor possa mudar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, tocar no mais profundo do nosso ser, em coisas, meu Deus, que muitas vezes deixamos guardadas, que não queremos nem tocar, Senhor, porque vem, meu Deus, de hábitos, de padrões antigos. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, Senhor, ministrar no nosso coração, para que a gente possa melhorar cada dia mais, Senhor. E desde já repreenda, meu Deus, todo o mal que não provém de Ti, que nós possamos sair daqui completamente renovados, mudados através da Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Lá em Efésios 4, do 17 ao 31, nós vamos ler e a gente vai ter grandes ensinamentos hoje. E sabe aquela palavra que muitas vezes tem palavras que a gente precisa explicar, ir atrás da história, ver o contexto, não é assim? Tem várias palavras que a gente tira e que às vezes não fica tão claro, que a gente precisa estudar. Essa palavra aqui, o Senhor está falando de forma muito clara. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: presta atenção, porque o Senhor está desenhando para você, falando claramente. Amém? Prestem atenção aqui. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Os gentios não eram uma pessoa gentil, uma pessoa carinhosa, não. Os gentios era um tipo de povo ali, né? Ou seja, eram aqueles que não serviam a palavra de Deus, não acreditavam em Jesus, tá bom? Então esse era os gentios. Então não vivam mais como essas pessoas, levadas por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados, ou seja, apartados, longe da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Logo que eu já vi esse versículo, já é muito claro para a gente entender, mas se você olha aí para a sua vida, eu quero que você analise a sua vida, e você pensa: será que eu não estou sendo essa pessoa que tem pensamentos vazios, que tem pensamentos inúteis? A maioria das pessoas que estão aqui, incluindo eu, normalmente uma parte do nosso dia, ou da nossa semana, ou do nosso mês, muitas vezes a gente perde o nosso tempo com pensamentos assim, com preocupação, com murmuração, ou pensar mal de alguém, ou reclamando, ou falando da vida do outro. Ou seja, olha como o Senhor está sendo claro com a gente: não vivam dessa forma. Quem vive dessa forma? As pessoas que não conhecem Jesus. Mas se você conhece Jesus, você precisa fazer um esforço para ser diferente. Ah, mas eu nem percebo. Quando eu me dou por conta, eu já estou pensando um monte de besteira. Pois é esse trabalho e é esse esforço
precisamos fazer. Nós precisamos lutar para entender que muitas vezes vai vir o pensamento inútil, vai vir o pensamento sujo, vai vir o pensamento vazio. Só que diferente das pessoas que não conhecem a Jesus, você precisa mudar esse pensamento. E a gente vai aprender hoje como mudar esse pensamento, amém? E ali, a mente deles está mergulhada na escuridão. Eu quero que você se analise. A sua mente foca mais no lado positivo ou a sua mente foca mais no negativo? A tendência normalmente do ser humano é o quê? Olhar para o bom ou para o mal? Para o mal. Isso é a tendência do ser humano. Só que você precisa entender e começar a falar para si mesmo que essa não pode ser a sua. Não pode, a gente não pode aceitar. Se a gente aceita, simplesmente os pensamentos vão nos levar. E a nossa vida cada vez mais fica destruída, porque vem o pensamento de que eu não sei, eu não posso, eu não consigo. De repente eu sinto, do pensamento já se torna o quê? Sentimento. Você já toma conta e já fica algo próprio seu. E o Senhor hoje está convidando para que você se esforce para ter um outro tipo de pensamento, mesmo quando eles chegarem. A gente não pode ter a nossa mente mergulhada na escuridão. E ter a mente mergulhada na escuridão é uma responsabilidade de todos nós que estamos aqui. Porque a gente tem o poder de mudar a forma que a gente pensa. Nós temos o poder de mudar no Senhor Jesus as nossas vidas, amém? Amém. E aí fala, andam sem rumo, distantes da vida que Deus dá. Será que você está distante do sonho, do plano que Deus te entrega? Quando a gente começa a ficar com questões de pensamentos vazios e coisas, e aí a gente começa a sentir, começa a fazer, naturalmente a gente focar no nosso egoísmo, nas nossas dores, nos nossos problemas, às vezes com questões que nem são verdadeiras. São só ali, sementes que o diabo lançou, que a gente deixou germinar no nosso coração. E quando a gente percebe, a gente está distante do propósito de Deus. A gente está distante da vida que o Senhor quer que você viva. Olha só que forte. O que significa ignorantes? Pois são ignorantes, endureceram o coração. O que é uma pessoa ignorante? Às vezes a gente fala, nossa, que duro, né? Chamar alguém de ignorante. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. E às vezes todos nós aqui erramos porque nos falta o quê? Conhecimento. Falta a gente conhecer mais, entender mais. E hoje a gente vai entender mais sobre a nossa mente. Como que funciona o nosso cérebro? Como funciona a nossa mente? Para além do que a gente vai ler aqui na palavra. E aí no próximo diz assim: tornaram-se insensíveis. Vivem em função dos prazeres sensuais. E praticam avidamente, com muito fervor, toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Se você é a pessoa que se tornou insensível, se você é a pessoa que vive em função da sua carne, dos seus prazeres, ou do seu cansaço, hoje eu estou cansado, quer saber, não vou. Ou seja, você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra. Se Deus te chamou para você estar aqui na obra, se você faz parte desse lugar, se você já foi chamado nesse altar, gente, Deus não erra nos planos dele. Quem acha aqui que Deus erra nos planos? Levanta a mão. Será que Deus erra nos planos dele? Não. Então a gente não pode pensar jamais isso. Deveria ter ido para outro lugar, para outra igreja. Não. Deus te chamou para essa obra, para essa igreja.
fidelidade no seu coração. Você já não sente, já não se importa, não faz questão. Fica neutro, frio, não só em relação à obra, mas também em relação a Deus. Cadê aquela pessoa que orava? Quando eu estou fazendo essas perguntas, é para vocês pensarem. Onde está aquela parte de mim que um dia foi consagrada aqui no altar? Onde que está aquela parte de mim que um dia tinha vontade de fazer as coisas? Onde está aquela parte de mim que fazia um jejum e cumpria? Tinha vontade de estar mais perto de Deus, tinha prazer em ler. Onde que está? O diabo, ele vai atuando dessa forma. Ele vai colocando no seu coração decepção, vai colocando esses pensamentos negativos, vai colocando frustrações. E aí, com o tempo, a gente vai se tornando. Mas Deus está falando pra gente: não foi isso que vocês aprenderam. E essa palavra é um resgate pra gente. Lembra do que Jesus te ensinou. Fala para a pessoa que está do seu lado. Lembra do que Jesus ensina. No próximo diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Vamos ler juntos. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. A gente precisa nos esforçar para nos livrar daquela velha pessoa. Aquela velha Bianca, aquela velha Verônica, aquela velha Mirelle e assim por diante. A gente precisa se esforçar, fazer alguma coisa a respeito disso. Se livrar completamente desse modo antigo de viver. E no próximo diz assim: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza. Uma nova vida, uma nova natureza, um novo modo de viver. Criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. A pergunta que não quer calar para todos nós aqui: você vive uma vida justa e santa como Deus? Como Jesus? O que é ser cristão? O que é carregar esse nome? Eu sou cristã, eu sou cristão. Significa pequeno Cristo. A palavra não fala: seja imitador de Cristo. Eu te pergunto, você pode carregar esse nome? Você tem sido justo e parecido com Deus através das suas atitudes, dos seus pensamentos, daquilo que você fala, daquilo que você ouve, o modo que você pensa, os seus sentimentos? Tudo isso é para a gente pensar. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E sabe o que eu vejo? Quando Deus ele pede para a gente abandonar a mentira, o diabo tem usado várias mentiras para nos confundir. Ele começa a colocar sentimento no seu coração, começa a colocar pensamento, e você começa a achar que aquilo é verdade, sendo que na verdade é uma mentira. Ah, ninguém liga para você. Aí vem o pensamento: ninguém liga para você. Ninguém está nem aí para você. Tá vendo? Tudo que você toca dá errado. Aí você aceita. Tudo que eu toco dá errado. Não consigo fazer nada direito. E aí, isso é verdade? Não. Muitas das vezes você vai lá, você trabalha, você faz. E o diabo coloca o pensamento
você não consegue. Coloca mentiras. E sabe o que é o pior? O pior não é o diabo colocar mentira, porque isso vai acontecer. O pior é você acreditar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você acredita nas mentiras do diabo? Que ele lança nos seus pensamentos todos os dias? Porque ele está lançando. Você acredita? Ou você age diferente? No próximo. E não pequem ao permitir que a ira, a raiva, os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Gente, olha isso. Fiquem calmos antes que o sol se ponha. Que horas que o sol se põe? Umas 6 horas? 7? 8? Se você está com raiva de manhã, você não pode ficar com raiva e continuar com raiva à noite. Olha isso. E quantas das vezes a gente fica lá, ruminando, que raiva, e vem o sentimento, e você fica pensando da pessoa, e aquela pessoa sem noção, e não sei o quê. E quantas das vezes a gente está se estragando? Não é nem o outro que está se estragando, é você. Porque está com você a raiva. E aí você tem várias opções. Você tem a opção de conversar, de resolver, ou de falar, bom, isso não está na minha vida, eu não tenho como controlar a vida da pessoa, então ok. Ou seja, eu tenho que acalmar essa ira antes, assim que o sol se põe, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Isso serve inclusive para os relacionamentos, para os casais. Quantas vezes você fica bravo com o seu marido, com a sua esposa, com o namorado, aí você fica a semana inteira de cara virada. Enquanto que você precisa o quê? Sentar, conversar, resolver. Tirar a raiva, tirar a ira do nosso coração, amém? Pois ela cria oportunidades para o diabo. A sua raiva, seja em relação a alguém ou em relação a si mesmo, eu estou com raiva de mim mesma, porque eu deveria ter feito uma coisa e não fiz. Eu estou com raiva de mim mesma, porque eu prometi e não cumpri. Pois é, essa raiva, se você não resolve, dá oportunidade para quem? Para o diabo entrar em você. Olha só o poder que existe e que muitas vezes a gente entrega para o inimigo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade. Assim ajudar generosamente os necessitados. O próximo. A gente precisa trabalhar, usar as nossas mãos para o mal ou para o bem? Para o bem. Evitem o linguajar sujo e insultante. O que sai da sua boca? É palavrão? Ou não é palavrão, mas é chantagem? É menosprezar? É sempre dar um cutucão no final? Parem, evitem, não usem esse tipo de linguajar, essa forma de falar. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. Se você for falar qualquer coisa que vai entristecer o outro, que não vai servir como proveito, é melhor não falar. Melhor não falar. Ah, mas tem momentos que a gente precisa conversar sobre dar um feedback para a pessoa consertar. Isso é outra coisa. Aquela conversa que é um feedback, que é algo para você se construir, é algo que você vai mudar e vai te edificar, certo? O que a gente não pode fazer? Usar nossa boca para falar mal. Isso acontece muitas vezes dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios irmãos. Você não presta, você é um saco, você não faz nada. A nossa boca está falando bem sobre as pessoas? A gente está usando a nossa própria boca para falar coisas que muitas vezes a gente está profetizando para o mal. Olha isso. E aí no próximo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Quem é de Jesus
tem uma marca da promessa diferente. Tem um selo, algo diferente. E o Senhor, o Espírito dele, quando ele vier nos buscar, ele vai nos resgatar como propriedade, como algo dele. E aí sabe o que às vezes acontece? Você não é nem propriedade de Deus, porque tem várias partes sua que está suja, que está contaminada. E aí muitas vezes você espera que Deus te resgate, que Deus ouça as suas orações. Mas espera aí, você nem está fazendo a sua parte. Você nem está fazendo a sua parte de se limpar, de obedecer. Tudo isso que ele está falando aqui para a gente é para a gente se analisar, amém? E no próximo diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros. Perdoam-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha isso. Quantas das vezes, né, a gente não se perdoa. A gente não perdoa o outro. E pior ainda, você não se perdoa. Às vezes Jesus já te perdoou. Ele já abre os braços para você, se você se arrepender, confessar. Mas às vezes você mesmo olha para a sua trajetória e você não se perdoa. E o Senhor está falando na palavra: perdoam-se como Deus os perdoou em Cristo. Olha que coração diferente. O coração que está focado na carne é como? Não, a pessoa errou, não quero saber, nunca mais olhar na cara dela. Como que é o coração na carne? Não, ela fez comigo, agora tomara que ela arde no fogo do inferno. Só desejo o mal para a vida daquela pessoa. Esse é o pensamento da carne. Que a nossa carne é vingativa, a nossa carne quer lá. Não, mas o pensamento de Deus, ele perdoa como Jesus nos perdoou. Ele não acusa. Ele não é o acusador. Quem é o acusador? Diabo. Nosso Deus, ele não é o acusador. Ele não vem ficar tocando na ferida, coloca o dedo na sua ferida. Não. Ele vem e te perdoa. E quantas vezes a gente não faz isso? E pior, igual eu falei, você começa a se acusar, que é pior ainda. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo. Ai, eu deveria ter feito, eu não fiz. E sabe quem passa a ser o pior acusador de todos? Mais até que o diabo? Você mesmo. Você fica se acusando. Você fica se machucando. Com os pensamentos, falando para si mesmo só coisas ruins. E na palavra fala: perdoam-se como Deus os perdoou em Cristo. Será que está na hora de você se perdoar? E tudo isso que eu expliquei sobre a mente, o pensamento, o sentimento, até o que a gente fala. Antes do que a gente vai falar, primeiro eu preciso o quê? Pensar. E no próximo, eu trouxe aqui para vocês porque eu quis estudar. Porque quantas vezes a gente lê uma palavra dessa, que não é a primeira vez que a gente leu, a gente já leu várias vezes, e muitas das vezes, sabe o que acontece? A gente sai da igreja, não muda nada. Ou muda um tempinho e depois para. Eu falei, eu vou ir além. Deixa eu ver o que a ciência estudou sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente, para nos ajudar. Porque o Senhor falou na palavra para a gente parar de ter pensamento vazio e inútil. Para a gente ter uma nova vida, se livrar da velha natureza. E aí, olha só isso aqui. Lê junto comigo. Durante séculos, a ciência acreditou que o cérebro adulto era uma estrutura fixa e imutável. Por anos e anos e anos e anos, a gente está em 2026, até 1900 e pouco, todo mundo achava assim: você nasceu assim, seu cérebro se organizou, se estruturou de uma forma, já era, acabou, não tem como mudar. Todo mundo achava que era isso, os cientistas e todas as pessoas. No próximo,
as células que tem dentro do nosso cérebro. Todo mundo tem. Quem tem cérebro, levanta a mão. Você consegue pensar? Pensa aí. Eu estou respirando. Olha, você tem cérebro, cara. Que legal. Os neurônios. O que são os neurônios? Faz assim, ó, por exemplo. Agora eu vou levantar a mão. Levanta a mão. Agora eu vou baixar a mão. Agora eu vou bater palma. Ó, tem toda uma complexidade que a gente nem pensa. A gente pensa, aí os neurônios, né, o cérebro mandam informação para a mão. Aí a mão tem que pegar e dobrar o cotovelo aqui para poder dar certo, tem que fazer o... A gente não percebe, certo? A gente nem percebe isso. Mas Deus criou uma estrutura perfeita para o nosso corpo se movimentar, para a gente abaixar. Ó, às vezes eu estou aqui, eu posso pegar essa água, tomar, e a gente não percebe quantos movimentos ao mesmo tempo estão acontecendo na minha mão, no meu braço, no meu corpo, no meu pensamento. Só que eu nem pensei sobre isso. Eu nem tive consciência que isso estava acontecendo. Então todos nós aqui temos este cérebro e dentro do cérebro tem os neurônios e várias outras coisas ali, né? Outras células. E aí as pessoas achavam que pronto, é assim o resto da vida, seu cérebro. Nasceu, se formou, acabou. E aí no próximo diz assim, mas descobriram a neuroplasticidade. É como se fosse feito o nosso cérebro de uma massinha de modelar. Ela se molda de acordo com tudo que você aprende, pratica ou vive. Até coloquei aqui, ó, parece que a pessoa está moldando, tá vendo? Uma massinha de modelar. Descobriram recentemente, 100 anos para trás, ou seja, 1900 anos a gente viveu achando que todo mundo não podia mudar. Não existia essa chance. Só Jesus, né, na palavra que falou outras coisas, né, pra gente. E aí o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos neurônios têm o poder de mudar. Tem o poder de modelar. Olha só que legal. E aí no próximo diz assim, Deus nos deu 86 bilhões de neurônios. Se alguém falar, você é rico? Você fala, sou. Eu tenho 86 bilhões de neurônios. Olha isso. E todos os dias ganhamos como presente milhares de novos neurônios. Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem esses neurônios que nos ajudam a comer, a falar, a pensar, a gesticular e até mudar. E todo dia, nós temos, né, no nosso cérebro, 86 bilhões de neurônios. Quantas vezes você acorda e aí você vai escovar o dente, aí você vai colocar a roupa, aí você vai, às vezes, tomar banho, e aí você vai... E os seus neurônios estão trabalhando, e você está pensando, eu tenho que levar o filho na escola, eu tenho que fazer isso. É o seu cérebro trabalhando. E aí, todos os dias, nós ganhamos milhares de novos neurônios. Tá, Alberto, o que isso significa? O que isso tem a ver? Vamos para o próximo. Porém, se você não usa esse presente, o que é o presente? Você ganha novos neurônios todos os dias. É como se todos os dias você ganhasse uma nova inteligência, uma nova força, uma nova motivação para ser diferente. Todo dia você ganha esses presentes. Mas sabe o que a gente faz com esses presentes? Se você não usa esses novos neurônios, essa nova forma de viver que a gente leu na palavra, se você não usa e decide continuar seguindo os velhos padrões, os neurônios novos, sabe o que acontece? Eles morrem. Vamos lá, você já tem os neurônios, que está acostumado de um jeito de ser, um jeito de fazer. Está acostumado a ser ignorante, está acostumado a fugir dos problemas. Está acostumado a alguém falar um monte pra mim e eu ficar quieto. Está acostumado a falar palavrão. Está acostumado a viver no pecado, a fazer as coisas escondidas. Está acostumado a ter um monte de mensagem no celular com pessoas que não deveria. Já tem ali uns neurônios, né? Uns padrões formados. Eu preciso
usar todo dia. Só que aí, quando você não usa e não tem essa força de vontade de ser diferente, sabe o que acontece com esses presentes? Eles atrofiam. Eles morrem. Isso acontece todos os dias. Sem a gente nem perceber. Olha que louco isso. A gente tem a chance de todos os dias ser diferente. Todos os dias deixar a preguiça, por exemplo. Todos os dias mudar essa velha carne. Todos os dias a gente tem a chance. Mas mesmo assim, a gente faz o que não devia. A gente mantém aquele padrão velho. Pensa na sua casa, na sua família. Você pode pensar e falar assim, cara, eu tenho um jeito, eu vou dar um exemplo meu. A minha vida inteira eu cheguei atrasada nos lugares. Por quê? Porque vem da minha mãe, que aprendeu com alguém, Então a minha mãe, para ela, é normal chegar o quê? Atrasada. Se a festa é às 7, ela vai chegar às 8h30. É a minha mãe. E eu aprendi isso com quem? Com ela. Então o que eu fazia? Chegava no horário? Não, eu chegava o quê? Atrasada. Os meus neurônios já estavam ali. Chegava atrasada. E era, às vezes, sem nem querer. Já chegava atrasada. O que eu tive que fazer? Eu tive que começar a lutar, me esforçar, batalhar. Porque o meu pensamento era assim, não, se eu sair, em 10 minutos eu chego. Aí demorava 40 minutos para chegar. Aí eu percebia, nossa, minha mente me enganou, porque eu achava que em 10 minutos eu chegava. E na verdade era 40 minutos. Aí eu começava a treinar. Na próxima vez eu vou sair 30 minutos antes. Na próxima vez eu vou sair Foi um treino mudar esse hábito. E pode ser que na sua vida você aprendeu coisas de casa, de pequenininho. E aí você cresceu e isso se tornou o seu padrão. O padrão de deixar a casa toda desorganizada, toda bagunçada. O padrão de tirar a roupa e jogar no chão, ao invés de colocar no cesto, ao invés de colocar para lavar. Padrão pode ser tanto o pecado, que você já faz e faz escondido, que se tornou um padrão. Olha seu histórico, olha quantas vezes você fez. Ou pode ser uma coisa simples, como a forma que você acorda. Tudo isso é o quê? Um padrão. E aí a gente precisa entender e começar a questionar. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa pensar e questionar os seus padrões. Então você tem que pensar assim, cara, por que eu sinto uma raiva das pessoas? Por que eu sinto uma culpa nas minhas costas? Por que eu sinto isso? Olha para o seu histórico, olha lá para a sua avó, para a sua mãe, para o seu pai. Detectei, por exemplo, um exemplo só, que esse padrão de sentir raiva, de sentir culpa, pessoas da minha família também tinham. Tá, detectei, entendi. Aí eu preciso decidir, vou levar isso adiante? Vou levar essa raiva para que o filho e os outros também tenham? Vou carregar essa culpa para que os outros também tenham? Isso é um exercício de mudança. É você entender que o Senhor Jesus está te convidando para ter uma vida diferente, mas quantas vezes você age igual, porque falta ali, vontade, esforço. Eu vou mostrar para vocês o quanto muitas vezes é difícil. Pode colocar o próximo, mas não é impossível. Os seus neurônios, o seu cérebro, só tem dois caminhos. Ou eles vão criar novos padrões. Eu até coloquei aqui, uma grama, porque a grama, ela cresce, ela começa a desalinhar. Você vai lá com a máquina de grama, ou você vai lá com a tesoura, você corta. E aí você consegue criar novos padrões. E se você não usa essa inteligência que Deus te deu, o que acontece? Elas morrem. E eu coloquei aqui uma estrada de concreto, que às vezes a sua vida está assim. Concreto é o que é algo duro, não dá para mudar.
convidando hoje, todos nós que estamos aqui, a mudar a forma que você pensa, a questionar a forma que você foi criada, a questionar, será que esse jeito que eu estou agindo está certo? Será que essa forma que eu estou falando com as pessoas está legal? Será que o que eu me alimento, o que eu coloco para dentro do meu corpo, tá bom? É isso que eu quero? Será que o jeito que eu estou ajudando a obra é o jeito que agrada a Deus? Será que a minha postura é de uma mulher de Deus? É de um homem de Deus? Muitas das vezes você é esse concreto. Não muda. Não se esforça. Não usa esses novos caminhos e possibilidades, neurônios que Deus te deu para ser diferente. Quem aqui vai para a escola ainda? Levanta a mão. Quem aqui senta na mesma carteira? Levanta a mão. Todo mundo sentava na mesma carteira da escola? Levanta a mão. Olha como a gente está acostumado a fazer o mesmo. Olha como a gente está acostumado a fazer o mesmo. Uma besteira, sentar no lugar. Na igreja, quem senta sempre nos mesmos lugares? Levanta a mão. Por quê? Estamos acostumados a fazer a mesma coisa. Quem faz o mesmo caminho para ir para casa? Levanta a mão. Mesmo caminho, igual todo dia. Olha só o quanto a gente está acostumado a fazer sempre o mesmo e a gente muitas vezes não percebe. E posso falar? Se na sua escola você mudar de carteira, eu vou falar assim: por que você mudou de carteira? Esse lugar é meu. Por quê? Está todo mundo acostumado a fazer sempre igual, sempre o mesmo. Quantas vezes você vai no mercado e pega o mesmo produto? Ah, mas chegou uma novidade. Não quero experimentar. Não quero trocar, não. Eu quero o mesmo produto. Aí você vai lá e come a mesma comida todo dia. Ah, não, eu vi aqui uma receita diferente. Não tem outra receita diferente, não. É o mesmo prato. O mesmo jeito. Abrir para o novo, abrir para uma coisa. Não. Quando a gente age dessa forma, que muitas vezes é normal, a gente não percebe, a gente não se dá conta que a gente está pegando e matando esses novos neurônios. Porque não tem chance de mudar. Não tem chance de fazer algo novo. E isso, gente, em todo o nosso dia a dia a gente vai ver. E o que a gente precisa começar a fazer? A gente precisa começar a questionar para se consertar. Amém? E aí no próximo diz assim, né? Qual é a escolha que você vai fazer com o presente que Deus colocou na sua mente hoje? Antes a gente não sabia. Talvez você não sabia que você tem 86 bilhões de neurônios, ou seja, você é inteligente. Você é capaz sim. Você pode. Deus te deu todas as condições para você mudar. Todas as condições para você fazer. Mas muitas vezes a gente está apegado às mesmas coisas que a gente já está acostumado. E aí eu trouxe aqui que existem dois sistemas de pensamento. Esse sistema é o que a maioria de nós está, que é o piloto automático. O que é o piloto automático? Como funciona? É rápido, no piloto automático, é emocional, a gente nem se percebe, a gente nem se deu conta, estava todo mundo vindo aqui, a gente não se deu conta que a gente senta na mesma carteira, come as mesmas coisas, faz o mesmo caminho, a gente nem se deu conta, está no piloto automático. Por que muitas vezes a gente usa dessa forma? Porque para o nosso cérebro, mesmo ele sendo muito inteligente, quando você faz as mesmas coisas, não usa energia. Você já usa os neurônios, as conexões que estão prontas. Você não precisa se esforçar. Então é mais fácil para a gente, para o nosso corpo, fazer igual. Que fazer igual dá menos trabalho, gasta menos energia na nossa mente. Um exemplo, já é normal reclamar. Nosso cérebro conhece o que é reclamar. Já é normal dirigir no mesmo caminho. Já é normal reagir com raiva, gritar com as pessoas. Para muitos já se tornou normal pecar. Esse já é o caminho normal para o piloto automático. E aí Jesus te convida para um novo normal.
seja, depois você se acostuma com a dieta. Quando você sai fora da dieta, quando volta, é fácil ou difícil? Difícil tudo de novo. Então, olha só, um outro tipo de pensamento. Aqui está escrito assim, ó, mente consciente. Você que está vindo para ler. O que é a mente consciente? É você começar a agir na sua vida percebendo, questionando, pensando. Isso que eu estou fazendo é o melhor? É o certo? Estou deixando a nova vida de Deus? E aí a gente vai tendo consciência. Como que funciona esse cérebro consciente, esse pensamento consciente? Ele é mais reflexivo, porque eu preciso pensar antes de fazer. Ele é mais devagar, ele é mais demorado. Exige mais esforço. E é isso que você precisa entender. Ter uma vida com Deus exige que a gente fique atento para perceber muitas vezes a cilada do diabo. Por quê? Qual que é a taxa de energia nos nossos neurônios? É altíssimo, porque os neurônios precisam criar novas conexões. Ele precisa, de um novo hábito, de um novo padrão. E nossa mente prefere ir lá no que a gente já sabe. Ou seja, é difícil, é desafiador. Então, exemplo, agradecer. Se o seu padrão, se o seu hábito já é reclamar, sabe o que vai ser difícil para você? Agradecer. Viver em santidade. Se você está acostumado a viver com pecado e se acostumou com pecado, o que vai ser difícil para você? Viver em santidade. Mas você precisa se esforçar. Você precisa usar o presente que Deus te dá todos os dias com milhares de novos neurônios para falar assim para você: filho, estou te dando novos. Sabe aqueles padrões ali? Estou te dando novos neurônios, uma nova inteligência, uma nova força para você criar novos hábitos, para você pensar diferente, para você ser diferente. E o Senhor nos dá todos os dias. E no próximo diz assim: olha só essa imagem. É assim que a gente está vivendo. Ó, sempre o mesmo jeito. Tá vendo que ele está andando em círculo? Vocês conseguem ver? Ou seja, sempre usando a mesma forma que aprendeu, do jeito que teve que se virar. Os neurônios tudo velho, tudo padronizado. Sabe o que seria usar os novos neurônios? Seria se esse cara pegasse e falasse assim: não, agora eu vou seguir aqui, ó. Vou seguir por esse caminho aqui, ó. Vou fazer um caminho diferente, um caminho que não é conhecido, mas é o caminho de Cristo. É o caminho diferente que eu estava seguindo. Esses são os novos neurônios que Deus te dá e que você precisa se esforçar para fazer. Você precisa decidir e falar assim: não, quer saber? Não quero mais seguir esse redondo. Agora eu vou virar, vou vir para o outro lado. E o mais importante de tudo é você saber isso aqui, ó. Lê comigo. Você tem poder de escolha. Fala para a pessoa que vai falar. Você tem poder de escolha. Às vezes a gente vive assim: nossa, não tenho escolha, né? Você tem. Você escolheu o emprego que você está. Você escolheu a vida que você tem. Você escolheu. Você escolheu estar aqui hoje na igreja. Glória a Deus por isso. Você escolheu a roupa. Olha para sua roupa hoje. Olha para sua roupa. Se foi uma roupa limpa, se foi uma roupa bonita ou uma do dia a dia, quem escolheu? Você. Você que escolheu. Por quê? Porque a gente tem poder de escolha. E às vezes a sua mente quer te enganar falando assim: eu não tenho escolha. Nossa, eu já vim assim. Eu aprendi isso em tal lugar. Você pode mudar. Você tem o poder. E pra você ter uma noção, uma outra dificuldade que eu tinha muito era o seguinte: eu tinha dificuldade em dizer não para as pessoas. Eu atendia os clientes, se o cliente quisesse falar comigo meia-noite, eu ia atender ele meia-noite, ia falar com ele, ia responder, porque na minha cabeça eu achava que eu tinha que responder qualquer hora, a qualquer momento, e isso não é legal, isso é ruim. E aí, a minha dificuldade era o quê? Dizer não. Você precisa começar a olhar para a sua vida e entender quais são os seus padrões, qual é a sua dificuldade.
precisa mudar. E eu vi isso em mim, que eu precisava mudar. Tudo que jogava nas minhas costas eu fazia. Eu aceitava. E às vezes ficava sobrecarregada. Por quê? Porque eu não conseguia falar não. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que eu tenho o poder de escolher. Porque eu vivia assim, não tem escolha. Ele me deu essa função, ele me falou para eu fazer, eu tenho que fazer. Não, eu posso escolher. Posso fazer, não posso agora. Uma coisa simples, uma reunião. Bianca, eu vou fazer uma reunião agora? Eu posso escolher. Agora eu não posso. Eu posso na segunda-feira, às 9 da manhã. Tá bom, combinado. Isso eu fui ter que aprendendo. Você é a mesma coisa. Você precisa se perceber. Nossa, eu faço tal coisa errada. Qual é a forma que você vai driblar e achar um novo caminho para poder resolver? No começo, até hoje, eu não falo não posso. Por quê? Para mim soa mal educado virar para alguém e falar não posso. O que eu aprendi? A falar assim, então eu não consigo. Eu tenho outros projetos em mente e esse eu não consigo fazer. Não é mais bonito? Para minha mente é mais confortável. E você precisa saber para você qual que é a sua dificuldade. Quais são os seus pontos fracos. O que você precisa mudar. Por você, pela sua família, pelo Senhor Jesus. E no próximo eu quero trazer um exercício que é da ciência também, estudando tudo, que é o seguinte. Esse exercício é assim, primeiro você pensa. Um pensamento que muitas vezes o pessoal tem. Eu não consigo. Eu faço tudo errado. Qual pensamento vocês querem? Daí mais ideia. O pensamento que o pessoal tem. Não vai dar certo. Maravilhoso. Pensei, não vai dar certo. Eu preciso perceber, olha, eu acabei de ter um pensamento que não vai dar certo. Então primeiro eu pensei, não vai dar certo. Já acho que isso é meu. Já tomei posse, não vai dar certo. Aqui no perceber, olha, percebi que tive um pensamento que não vai dar certo. Aí eu pego e distancio esse pensamento. Mas não sou eu que estou pensando isso. Isso não é meu. Essa minha nova identidade com Cristo, não é isso que eu quero. Eu pego esse pensamento e distancio de mim. E depois eu desapego. Vai dar certo sim. Então, quando vir o pensamento, você precisa se perceber. O nome dessa técnica, gente, eu vou falar e não coloquei aqui porque é difícil, se chama metacognição. Isso a ciência ensina. Que é você perceber no momento que você teve o pensamento. Nossa, tive um pensamento que eu não presto. Eu tive um pensamento que não presto. Eu não sou esse pensamento que não presto. Porque eu presto sim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou filha de Deus. Não quero esse pensamento na minha vida. Você ignora, você pega ele simplesmente, decide com esforço, com essa mente consciente, com esses novos neurônios que Deus te deu, essa capacidade de escolher, você decide, não quero isso pra mim. E você percebe o quanto isso a gente precisa lutar? A gente precisa se perceber? E esse é um exercício que a gente precisa fazer todo o tempo, toda hora, todo momento. É você entender que o pensamento que vier, se você não fizer isso de repreender, de jogar ele para longe, de mudar a forma, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar ele. Você é a pessoa que vai acreditar que não vai dar certo e não vai dar. E no próximo, que é um outro exercício também, para a gente finalizar, diz assim, quebre padrões com decisões pequenas, aos poucos. O que é decisões pequenas? Eu vi uma pessoa falando assim, que o que ela tinha de hábito, de padrão, era assim, ela tinha dificuldade de decidir. Tomar uma decisão. Qualquer coisa ela tinha dificuldade de tomar uma decisão. Ela sempre esperava outra pessoa decidir por ela. O que ela começou a fazer? E isso a ciência explica também.
Às vezes você quer tomar uma decisão, no caso dela, queria tomar uma decisão imensa, começa com algo pouco. Ele começou a decidir o que ele ia almoçar. Nossa, mas é tão besta. Pois é, mas ele começou com pouco. Vou decidir o que eu vou almoçar. Vou levar alguém, vou convidar alguém para ir no restaurante e vou decidir aonde nós vamos almoçar. Com o tempo ele estava tomando decisões maiores, decisões com mais responsabilidade. Então, às vezes na sua vida, você quer mudar tudo de uma vez e fazer? Vai com calma. Vai aos poucos. Estou com um problema em relação a ver coisa feia na internet. O que você vai fazer? Sendo uma pessoa consciente, usando seus novos neurônios na inteligência que Deus deu, eu vou bloquear ativamente, eu vou usar minha mente para bloquear todas as páginas feias. Todas as páginas feias, todos os perfis que eu sigo que me dá gatilho e me dá vontade de ver, eu vou bloquear. Tem um contato com uma pessoa, eu vou bloquear. Eu vou fazer coisas pequenas para já me antecipar. Quem quer fazer exercício, sabe o que muita gente faz que quer fazer exercício no outro dia cedo? Faz assim, já dorme com a roupa de academia, porque aí vai acordar e já vai direto. Ou já deixa a roupa pronta do ladinho. A gente precisa aprender a se antecipar e tomar essas pequenas decisões. Essas pequenas decisões vai te ajudar. Tem gente que tem dificuldade de acordar, sabe o que tem que fazer? Pega o celular, coloca lá no banheiro, bem longe. Coloca lá em outro cômodo. Na hora que despertar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que ser obrigado a levantar e ir lá no outro cômodo. Na força do ódio. Que raiva, por que coloquei o negócio lá? Eu queria apertar o soneca. Pois é, na força do ódio você vai mudando e criando um novo hábito, um novo jeito de pensar, um novo jeito de fazer. E hoje, para finalizar, eu vou reforçar aqui, o que Jesus está falando aqui, né? O que Deus está usando ali, Paulo, para falar com a gente já leu, mas só para frisar a nossa mente. Vamos ler todos juntos. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Que todos nós possamos pegar toda essa palavra, e agora vai ser o momento da gente orar, e eu quero que você fale assim para Deus, olha a nossa mente diferente, com intenção, não orando, Senhor, meu Deus, daquele jeito assim, deixa a vida me levar, o piloto automático, não sabe nem o que está falando, porque está com sono, porque está cansado, porque tem tanta coisa para... Não! Esse é o piloto automático. Com a nossa mente consciente, com a nossa intenção, como a gente é inteligente, a gente vai orar assim. Nós vamos pedir para Deus limpar a nossa mente. Nós vamos pedir para Deus limpar os nossos pensamentos. Para limpar essas coisas que nós temos muitas vezes, esses padrões. E você vai falar com Deus. Você vai começar a se perceber, Senhor, eu tenho esse padrão de fazer coisas erradas escondidas. Eu tenho um padrão, Senhor, de mentir. Meu Deus, me ajuda. Eu vou começar, Senhor, falando verdade. Eu vou começar com poucas verdades. Eu estava mentindo, sei lá, falando para a pessoa que ia chegar em 10 minutos, mas na verdade eu ia chegar em 20, uma mentirinha. Eu vou começar a contar a verdade. No simples, no pouco. A gente vai fazer isso, a gente faz essa oração, pedindo para que, primeiro, o Senhor nos limpe. Segundo, para que a gente reconheça quais são os nossos padrões, os nossos hábitos para a gente mudar. E o terceiro, pedindo para que Ele nos ajude nessa nova vida, nesse novo modo de viver na presença dEle. Amém?